Ao longo de 138 capítulos do mangá de Attack on Titan, muitas pontas foram ficando soltas, esperando pelo lançamento do último capítulo, para que todas essas conexões façam algum sentido ou não. Mas tem uma teoria em específico que circula no fandom de Shingeki no Kyojin que faz com que muitas dessas pontas se conectem. Essa teoria ficou conhecida como a teoria do loop temporal e é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente finalmente vai falar sobre a teoria mais polêmica do fandom de Shingeki no Kyojin, que é a famosa teoria do loop temporal. A gente vai usar todas as informações atualizadas que nós temos graças aos novos capítulos do mangá, que sugerem que o Eren finalmente conseguiu quebrar o loop temporal. Será mesmo? Se tu é fã de Attack on Titan e quer ter acesso a mais conteúdo como esse, então deixa agora mesmo aquele like, porque isso é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e eu possa seguir postando mais conteúdo como este para vocês. E é claro, já aproveita e se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, se você é tão apaixonado por mangás e animes que sonha em aprender japonês, eu tenho uma boa notícia para te dar. O curso Kenji Sensei Academy está com 68% de desconto e o mais legal é que o curso é 100% online e disponibilizado em videoaulas, ou seja, tu pode estudar japonês em qualquer lugar e na hora que quiser. Para acessar o curso, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição, mas ó, não demora muito, porque essa promoção pode acabar logo logo. Lembrando que esse vídeo contém alguns spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin, então se tu é muito sensível a spoilers, já tá dado o recado. Antes de começar a falar sobre a teoria do loop temporal, a gente tem que entender o que exatamente é um loop temporal. O loop temporal é um tipo de narrativa bastante vista em obras de ficção científica, especialmente em universos onde a viagem do tempo é bastante comum, onde determinado período do tempo, como algumas horas ou alguns dias, se repetem várias e várias vezes. Quando o tempo se reinicia, as memórias da maioria dos personagens são restabelecidas, fazendo com que eles se comportem como se não soubessem que os eventos estão se repetindo. Um detalhe importante é que o enredo pode contar com um ou mais personagens centrais que são conscientes da repetição e tentam de alguma forma quebrar com esse ciclo. Agora, se vocês nunca ouviram falar sobre a teoria do loop temporal de Attack on Titan, vou fazer um breve resumo para vocês. Resumindo, a teoria diz que existe um loop temporal no universo de Shingeki no Kyojin que se repete várias e várias vezes até que o Eren consiga finalmente salvar o mundo e o povo de Eldia dos Titãs, ou então que a Ymir Fritz seja liberta da sua escravidão na Coordenada e que o parasita que se acoplou na medula dela e iniciou toda a história dos Titãs seja exterminado. Na verdade, todos esses pontos estão relacionados. Nosso protagonista Eren Yeager seria a chave para quebrar esse loop, o que seria simbolizado pela chave do porão que ficava pendurado no seu pescoço nas primeiras temporadas do anime. Segundo essa teoria, toda vez que o Eren morrer, sem cumprir o seu objetivo de libertar o mundo dos Titãs e a Ymir da escravidão, o tempo simplesmente volta para o momento em que a Ymir herda os poderes dos Titãs do parasita, ou então para o momento em que o Eren acorda no capítulo 1. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Em resumo, é possível que o anime esteja nos mostrando o último loop de Shingeki no Kyojin e que teria havido infinitos loops onde o Eren fracassa em libertar a Ymir e salvar os Eldianos da maldição dos Titãs. No capítulo 138 do mangá, a gente viu aquilo que parece ser uma versão da história onde o Eren escolheu passar o resto da sua vida numa cabana, longe de tudo e de todos, junto da Mikasa. Por causa da maldição da Ymir, eles não podem passar uma vida inteira juntos, mas eles ainda podem passar o restante da vida do Eren em paz. Quando o tempo do Eren acaba, por causa da maldição da Ymir, uma versão da Mikasa de cabelos curtos diz um até depois pro Eren. Com essa cena em mente, vamos voltar no tempo, direto pro primeiro capítulo de Attack on Titan, que a propósito tem o título de Pra Você, há 2000 anos no futuro, outra referência à viagem no tempo e que provavelmente seria a Ymir se dirigindo ao Eren, já que o tempo que separa eles é de cerca de 2000 anos. Apesar que se a gente for ser um pouco mais específico, isso seria cerca de 1900 anos, mas vamos considerar que ela esteja arredondando, até porque a Ymir provavelmente não sabia matemática. E adivinha o que é que a gente vê nesse primeiro capítulo? A gente vê uma Mikasa de cabelos curtos dizendo um até depois pro Eren, antes dele abrir os seus olhos e perguntar pra Mikasa quando foi que o cabelo dela ficou tão comprido. Vocês têm noção do que isso significa? É como se o Eren estivesse reiniciando o loop que acaba exatamente na cena que a gente acabou de ver ao lado da cabana com a Mikasa, onde apesar do final aparentemente feliz, eles haviam falhado em libertar a Ymir e consequentemente falhado em salvar os Eldianos da maldição dos Titãs. A gente inclusive vê o número 845 como um lembrete de que o tempo é um fator importante na história,
porque eles estariam retornando para esse marco temporal, para esse ponto de partida, para esse checkpoint. Outro detalhe importante é que o Eren diz para Mikasa que ele sente como se tivesse tido um sonho muito longo, e ele vai dizer exatamente a mesma coisa depois de acessar as memórias do Grisha. No capítulo 87, ele diz mais uma vez que se sente como se tivesse acordado de um longo sonho, mas dessa vez ele percebe que não era um sonho, mas sim uma memória. Para deixar isso tudo ainda mais interessante, o capítulo 138 recebeu o título de Um Longo Sonho, e dessa vez é a Mikasa quem diz sentir como se acabasse de ter tido um longo sonho na cena da cabana, sugerindo que essa versão dela teve acesso a memórias do passado, assim como o Eren ao acessar as memórias do Grisha. Exceto que nesse caso, ela provavelmente viu cenas de outros loops do passado. E é por isso que a Mikasa não diz adeus pro Eren, mas sim um singelo "te vejo depois". Ela sabe que o loop temporal vai reiniciar, eles vão se ver novamente, mesmo se o Eren desse loop específico morrer por causa da maldição da Ymir. Apesar do Eren não se lembrar do que ele viu no capítulo 1, com exceção do comprimento do cabelo da Mikasa, mesmo assim ele acaba chorando como se seu corpo ou seu subconsciente soubesse do que aconteceu no loop anterior, o que acabou fazendo ele chorar agora no presente. Outro momento que a gente viu o Eren chorar de forma aleatória foi quando ele acordou na prisão, logo após ter acesso às memórias do Grisha, no capítulo 87 do mangá, da mesma forma que a Mikasa também chorava em frente à cabana após acordar do seu longo sonho. Isso sugere que o Eren do capítulo 1 estaria chorando porque ele havia acabado de ter acesso às memórias do passado. Memórias essas que provavelmente foram enviadas a ele pela Ymir Flitz, usando os caminhos que conecta ela com todos os Eldianos. Agora, como se isso tudo já não fosse o suficiente, o capítulo 122 recebeu o título de Pra Você há 2000 anos. Esse capítulo nos conta pela primeira vez a história da Ymir Flitz, sugerindo que esses 2000 anos realmente se referem ao tempo que separa a Ymir Flitz do Eren Yeager. Esse é um capítulo muito significativo porque ele mostra exatamente o momento em que o Parasita se junta a Ymir, dando origem a toda a história contada em Shingeki no Kyojin. Esse capítulo também nos mostra a influência do Eren sobre a Ymir, nesse lugar conhecido como a Coordenada, a Terra dos Caminhos que transcende o tempo e o espaço, que é o lugar onde a Ymir cria todas as transformações dos titãs que nós vemos no mundo real, inclusive os titãs colossais libertos durante o estrondo, simplesmente usando a areia especial daquele mundo. É aqui que o Eren diz para Ymir que ela não é uma escrava e que ele vai pôr um fim nesse mundo se ela der a ele os poderes necessários para isso. Ele ainda diz para Ymir que é ela quem deve decidir se quer ficar naquele lugar por toda a eternidade ou acabar de uma vez por todas com tudo aquilo. Se a teoria do loop temporal realmente está por trás de toda a criação de Sayama, o que o Eren está fazendo aqui é basicamente pedindo que a Ymir dê os seus poderes para ele se ela quiser ser libertada de toda essa eternidade de servidão ao finalmente quebrar com o loop temporal. Como o Eren revela, ela deve estar esperando há 2000 anos para que alguém pudesse libertar ela daquele mundo. Mas dizer que ela está esperando na Coordenada por 2000 anos ainda é de certa forma muito pouco, porque isso não leva em consideração o jeito com que o tempo se passa na Coordenada, já que a simples transformação de um titã no mundo real exige uma modelagem super meticulosa que demora muito tempo para que Ymir consiga finalizar. Sem contar, meu caro, todas as vezes que Ymir deve ter revivido esses 2000 anos, caso a teoria do loop temporal realmente esteja correta. É bom lembrar que o próprio Zeke disse uma vez que o curto período de tempo que ele passou na Coordenada pareceu ter sido uma eternidade para ele. Então o que aconteceu no primeiro capítulo foi provavelmente a Ymir pedindo ajuda ao Eren para que ele colocasse em ação os eventos que fariam com que o Eren do futuro pudesse se encontrar com ela na Coordenada, onde ele poderia colocar em prática o plano de quebrar esse ciclo e libertar a Ymir desse loop temporal. Quando a gente começa a olhar para o anime conhecendo essa teoria, a gente logo começa a encarar Attack on Titan por uma perspectiva bem diferente. Por exemplo, durante o capítulo 121, o Eren do futuro diz pro Grisha do passado seguir em frente, mesmo se ele morrer e mesmo depois que ele morrer. Na época que eu li isso, eu achei bastante estranho quando o Eren diz pro Grisha seguir em frente mesmo depois de morrer. Mas isso faz mais sentido se o Eren estivesse referindo a outras versões dele que estariam avançando em outros loops temporais. Ou seja, mesmo que eu não consiga quebrar o ciclo nesse loop, então siga tentando para quem sabe conseguir fazer isso no próximo loop e assim repetir esse processo, não importando quanto tempo se demore para acontecer. No capítulo 89, vemos o Coruja falando com o Grisha e tudo leva a crer que era o Eren Yeager que estava falando ali através do Coruja, já que ele menciona os nomes do Armin e da Mikasa que sequer haviam nascido naquele momento. Nesse momento, antes de passar os poderes do Titã de ataque para o Grisha, o Kruger diz para ele amar alguém dentro das muralhas, porque se ele não fizer isso, eles serão condenados a repetir isso tudo mais uma vez.
Inclusive, a mesma história e os mesmos erros. Se quiser salvar todos, a Mikasa, o Armin e os outros, o Grisha teria que executar sua missão até o fim. Essa conversa entre o Grisha e o Coruja pode ter sido uma forma do Eren do futuro enviar uma mensagem para o Eren do passado no momento em que ele tem acesso às memórias do Grisha. Dessa forma, o Eren estaria dizendo para ele mesmo ir em frente com a missão até o fim e não parar até ele consiga quebrar o loop. E apesar da gente poder dizer que quando o Coruja diz estar condenado a repetir tudo de novo, ele poderia estar se referindo ao fato das futuras gerações manterem todo esse ciclo de ódio, quando a gente conhece a teoria do loop temporal, fica difícil não acreditar que quando ele fala em repetir tudo de novo, ele estaria na verdade se referindo ao loop temporal. No capítulo 6, logo antes da Mikasa salvar o Eren de sequestrador, ela disse que lembra ter visto essa cena antes várias vezes. Assim como no caso do Coruja, a gente pode explicar isso ao dizer que a Mikasa estava se referindo ao fato do mundo ser um lugar cruel e como os mais fortes subjugam os mais fracos, que ela já teria visto esse tipo de coisa acontecer várias e várias vezes. E realmente ela parece estar se referindo a isso, só que ao mesmo tempo é possível que ela também esteja apontando para o fato de que eles estão dentro de um loop temporal onde as coisas se repetem várias e várias vezes. Conscientemente, a Mikasa não estaria se referindo às memórias do passado, mas é possível que no seu subconsciente ela tivesse essa sensação de estar revivendo experiências que aconteceram em outros loops temporais. Também é possível que os Ackerman tenham uma maior chance de ter acesso às memórias de loops passados, já que as memórias deles são mais difíceis de serem manipuladas. Vocês já devem ter percebido que os Ackerman sofrem de constantes dores de cabeça, não é mesmo? É possível que eles tenham dores de cabeça sempre quando uma memória de loops passados acaba surgindo, e as dores de cabeça seriam um reflexo da mente deles resistindo a essas memórias. Um fato que remete diretamente a isso é quando a última dor de cabeça da Mikasa, no capítulo 138, vem logo antes dela ter acesso à visão da cabana, que, como eu falei no começo desse vídeo, teria acontecido no loop passado. Quando ela diz que não consegue aguentar mais, é como se ela não pudesse mais manter a memória escondida, e só depois que ela tem acesso a essa visão que a dor de cabeça passa, quase que instantaneamente. A gente sabe que nem o Eren e nem a Ymir seriam capazes de colocar uma memória falsa num Ackerman, então parece que essa teria sido uma memória de verdade de uma vida passada em um loop temporal passado. Vamos ver agora como outros fatos do mundo de Attack on Titan podem ser melhor compreendidos através dessa teoria do loop temporal. A habilidade do Titã de ataque de ver as memórias do futuro pode ser, na verdade, uma habilidade que permite que ele tenha acesso às memórias de loops temporais do passado. O Titã de ataque, que está sempre avançando buscando se libertar do loop, pode ser o único dentre os titãs que, uma vez combinado com o Fundador, pode ter acesso total às memórias dos loops passados. Isso explica por que o Eren mudou tanto seu comportamento na quarta temporada e por que ele tem feito tantas coisas horríveis. Isso porque ele pode saber que ele já tentou todas as alternativas possíveis em outras linhas temporais e em todas elas ele falhou em quebrar o ciclo. Ou seja, essa seria a única alternativa que restou. Ele teria que assumir um comportamento questionável e ficar distante da Mikasa e do Armin, ou as coisas não teriam acontecido do jeito que nós vimos nos últimos capítulos. E isso tudo nos leva para o capítulo 138 do mangá, onde o Eren parece ter finalmente quebrado o loop temporal ao fazer com que a Mikasa matasse ele, o atual portador do Titã Fundador, enquanto o parasita estava fora do seu corpo. No último quadro, nós vimos a Ymir Fritz sorrindo, mostrando que o Eren cumpriu o objetivo que ele tinha prometido se ela lhe emprestasse os seus poderes. Tudo indica que dessa vez o Eren conseguiu pôr um fim no loop de uma vez por todas. Agora o laço que conecta o parasita aos Eldianos foi cortado e no último capítulo os Eldianos devem ser libertos da maldição dos titãs. Em outras palavras, meu caro e minha cara, eles vão ser como todos os demais humanos e não vão mais ser capazes de se transformar em titãs, além de não serem mais afetados pela maldição da Ymir, e assim a coordenada deve deixar de existir e a Ymir e o Eren finalmente vão poder descansar em paz. Não sei se vocês sabem, mas o Isayama já revelou qual vai ser o último quadro do mangá. Nele aparece um bebê, provavelmente filho da história, no colo de um adulto que diz ao bebê a frase "você tá livre" ou "você é livre", provavelmente se referindo ao fato do bebê estar livre da maldição dos titãs graças ao Eren. O resto do mundo não apenas viu os Eldianos arriscarem as suas próprias vidas para parar o Eren, mas agora eles também sabem que os Eldianos não podem mais se transformar em titãs, e agora talvez
os humanos que restaram no mundo não vão ter nenhum motivo para seguir tratando os eldianos como monstros. Dessa forma, esse bebê eldiano também deve nascer livre do ódio e do medo do resto do mundo a que todos os eldianos do passado estiveram sujeitos. Com o fim do parasita do titã fundador, o Armin e os outros não vão mais poder se transformar em titãs, eles também devem se libertar da maldição da Ymir. Assim como o Coruja disse pro Grisha, o Eren vai levar sua missão até o fim e dessa forma ele vai salvar tanto a Mikasa quanto o Armin, assim como a nação eldiana como um todo, do jeito que ele sempre quis. E esse, meus caros, deve ser o fim de Attack on Titan, uma das histórias mais originais já contadas. Mas enfim, isso é só uma teoria. Me conta aqui nos comentários se tu acha que a teoria do loop temporal realmente vai se aplicar ao final de Shingeki no Kyojin, e se tu já sabe como a história acabou no momento desse vídeo, conta aqui nos comentários o que tu achou do fim do anime, e se correspondeu ou não às tuas expectativas. Eu espero que vocês tenham curtido essa teoria, eu pessoalmente achei ela muito interessante e até espero que o Sayama realmente use ela para fechar os acontecimentos de Shingeki no Kyojin. Se tu gostou desse vídeo, deixa já o teu like, e se tu é novo por aqui, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para ter acesso a mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.